E ele foi incrível no começo. Atencioso, presente, o tipo de homem que fazia você se perguntar por que os outros nunca tinham sido assim. Spoiler, não era sorte, era processo seletivo. Você passou na primeira fase sem saber que estava sendo avaliada. Ele estava te estudando, aprendendo o que te fazia sentir especial, o que te movia, o que te quebrava. Não porque se importava, mas porque informação é poder. E ele é um colecionador muito dedicado. Mas isso você ainda não sabia. Você só sabia que nunca tinha se sentido tão vista. O que é irônico, porque você nunca foi tão invisível na sua vida. O ciclo tem nome, tem fases, tem um manual que ele nunca leu, mas executa com uma consistência que seria admirável se não fosse para destruir alguém. Começa com o bombardeio amoroso, aquele período em que tudo é intenso demais, rápido demais, perfeito demais, e você pensa que finalmente encontrou alguém que corresponde à sua intensidade. Não encontrou. Encontrou alguém que mapeou a sua intensidade e devolveu ela para você embrulhada em papel bonito com um laço que ele vai puxar depois. E então algo muda. Não de uma vez, isso seria grosseiro demais, óbvio demais, arriscado demais. Muda aos poucos. Uma crítica aqui, um silêncio inexplicável ali, uma comparação casual que ficou no ar tempo suficiente para você respirar o veneno sem perceber. Você começa a se perguntar o que fez. Vasculha a memória dos últimos dias tentando identificar o erro, porque se tem um erro, tem uma correção. Se tem correção, dá para consertar. Se dá para consertar, ele volta a ser aquele do começo. Esse raciocínio é completamente lógico. É também exatamente o que ele precisa que você faça. E ele não precisou pedir. A fase seguinte tem um nome bonito para uma coisa feia: desvalorização. Ele não some de uma vez. Fica. Só que o homem que fica não é mais o do começo. É uma versão que aparece quando quer, some quando convém e trata sua confusão como drama desnecessário. Você tenta conversar, ele suspira. Aquele suspiro específico de quem está sendo muito paciente com alguém muito difícil. Você tenta entender, ele diz que você é sensível demais. Você tenta não ser sensível, ele diz que você mudou. E pronto, você virou o problema. O réu virou juiz sem precisar nem levantar da cadeira. Aí vem o abandono, que pode ser literal. Ele some por dias sem explicação, sem aviso, como se tivesse entrado num buraco negro que, curiosamente, só afeta o celular dele. Ou pode ser simbólico. Está ali, mas não está. Responde com monossílabos, olha o celular quando você fala, dorme de costas com a confiança de quem não deve satisfação a ninguém. O abandono serve para uma coisa: te lembrar o quanto é ruim sem ele. Te lembrar do início, quando tudo era intenso e bom, e criar no seu cérebro uma equação simples e devastadora. Ele é a solução para o problema que ele mesmo criou. Elegante, né? Num sentido muito específico de elegante. E então, como se tivesse um alarme interno calibrado para o exato momento em que você decide que já chega, ele volta. Não com explicação, com atenção. Com aquela versão do início que você passou semanas tentando resgatar sozinha sem conseguir. De repente, está de volta, caloroso, presente, fazendo você se perguntar se não exagerou, se não foi dramática, se o problema não era você mesmo, como ele disse algumas vezes, agora que você pensa bem. Reconciliação. A fase favorita de quem nunca saiu de nenhum ciclo. Parece vitória. Parece que finalmente foi ouvida, quando na verdade foi apenas reabastecida com combustível suficiente para aguentar o próximo ciclo sem reclamar muito. Bombardeio, desvalorização, abandono, reconciliação. Repete, sem data marcada, sem aviso, com variações suficientes para você nunca ter certeza absoluta.
porque certeza absoluta te daria clareza, e clareza te daria saída, e saída não estava nos planos dele. A pergunta que todo mundo faz de fora com aquela facilidade específica de quem nunca esteve dentro: por que você não sai? Como se sair fosse uma decisão simples que você simplesmente ainda não tomou porque não pensou nisso ainda. Como se o problema fosse falta de ideia. Você não sai porque seu sistema nervoso foi treinado nesse ciclo. O intervalo entre abandono e reconciliação cria um padrão de recompensa intermitente. O mesmo mecanismo que faz cassino funcionar, que faz aplicativo viciante funcionar, que faz qualquer coisa projetada para prender funcionar. Você não está presa por fraqueza. Está presa porque seu cérebro aprendeu que a recompensa existe, e desistir antes dela chegar parece o maior dos desperdícios. O cassino conta com isso, ele também. Fora isso, e aqui está o detalhe que transforma ciclo em prisão de alta segurança, ele conhece você, melhor do que a maioria. Não porque se importa, porque estudou, lembra? E no momento exato em que você decide ir embora, ele usa exatamente o que aprendeu para te fazer ficar. A palavra certa, o gesto certo, a vulnerabilidade apresentada no tom calibrado para você especificamente. Personalizado. Como se fosse cuidado. Não é. Sair não é uma decisão. É um processo, lento, não linear, cheio de voltas, que não provam que você é fraca. Provam que o ciclo foi arquitetado para ser exatamente assim. A saída, quando acontece, raramente parece heróica. Parece cansaço. Parece o dia em que o ciclo recomeçou e você simplesmente não teve mais energia para fingir surpresa. Parece menos decisão épica e mais: acabou o estoque. Não tenho mais espanto disponível para isso. E esse cansaço específico de quem conhece cada fase do ciclo de cor e não aguenta mais fazer o papel de quem não conhece é o início de lucidez. Não de cura, não de resolução, de lucidez, que é diferente e que ele, especificamente, não tem ferramenta nenhuma para lidar quando encontra de verdade. Porque o ciclo inteiro foi construído sobre uma premissa: que você acredita que é o problema, que você vai continuar vasculhando a memória, ajustando o comportamento, diminuindo o volume, ocupando menos espaço, na esperança de que dessa vez seja suficiente. No dia em que você para de acreditar nisso, não para ele, não para provar nada, o ciclo perde o único combustível que tinha. E aí, ele vai procurar outra auditoria, porque precisa, porque sem alguém acreditando que é o problema, ele não tem papel nenhum para interpretar. Isso não é vitória com confete, não tem música, não tem o momento cinematográfico que você imaginou quando pensou em sair. Tem só você, do outro lado, percebendo que o silêncio não dói do jeito que ele prometeu que ia doer. Você não precisa entender tudo para sair. Não precisa ter certeza absoluta, não precisa de um argumento irrefutável, não precisa esperar o momento em que ele finalmente admita o que fez. Esse momento não vem, e esperar por ele é só mais uma forma de continuar dentro do ciclo com um endereço novo. Só precisa estar mais cansada do ciclo do que com medo do que vem depois. O vazio que vem depois, aliás, tem sido muito mal representado. É silencioso, é estranho. Nos primeiros dias parece errado porque você foi treinada a confundir intensidade com amor. E o silêncio parece ausência, quando na verdade é espaço. Espaço para você, que faz tempo não tinha. O trono não pergunta onde você esteve, só abre espaço. O trono não some, só espera. Sem agenda, sem ciclo, sem fase seguinte. Esperando só você, inteira e lúcida, quando você decidir voltar.